Fala galera, tudo bom com vocês? Primeiramente, bom dia. Bom, para quem tá se assustando com o horário da live, tá? Eu resolvi remarcar o horário da live para hoje de manhã, seria ontem à noite. Então, estamos realizando hoje, 11h30 da manhã, para tentar justamente refazer, né? Algo que tentamos trabalhar ontem, mas infelizmente não deu para acontecer. Então, hoje nós vamos falar sobre exercícios acessórios. Tá? A gente vai falar sobre um pouquinho do trabalho de LPO e a importância dos exercícios acessórios para a modalidade e principalmente para o praticante, tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouquinho a diferença dos exercícios acessórios, o que vai ajudar ou não no LPO, qual a diferença de realizar musculação, poucas repetições, muitas repetições e assim por diante. Então hoje a gente vai tentar discutir um pouquinho disso, bom? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Carvalho, e eu vou tentar passar um pouquinho da minha experiência para vocês dentro da modalidade, para que vocês possam aplicar isso com os alunos de vocês e também possam melhorar no dia a dia de treino, né? A galera que treina a modalidade, que vem do CrossFit e tá ali estagnado naquele 5,5, 2,5, 2,5 durante anos, como muitos que a gente conhece, tá? Abraço meu amigo Paulo, muito obrigado também. É isso, pô. Então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre esses detalhes, tá bom? Então, gente, o que nós vamos falar? Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre exercício acessório, a diferença é a importância deles, tá? Os exercícios acessórios, como vocês podem entender, é o trabalho extra, além dos movimentos clássicos. O que seriam os movimentos clássicos no levantamento de peso? Bom, os movimentos clássicos no levantamento de peso nada mais é do que o clean jerk e o snatch, ou seja, arranco e arremesso. Esses são os exercícios clássicos, os principais movimentos que a gente trabalha dentro da modalidade. Porém, o que engloba esses movimentos são justamente esses exercícios acessórios, essa segunda fase. É o que vai acontecer para que eu possa melhorar minha performance, para que eu possa fortalecer minhas articulações, tá? Fortalecer meus tendões, meus músculos e que também vai me ajudar a não ter lesão. Então tudo isso junto vai justamente englobar o nosso trabalho de LPO. O que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes os praticantes acabam confundindo. E quando pensam em treinar o LPO, o que acontece? Eles focam muito mais nos movimentos clássicos, ou seja, todo dia eles vão realizar snatch, clean jerk e as variações dos movimentos e acabam de trabalhar justamente o que? A base. Além de toda essa questão do trabalho de força em si, trabalho de hipertrofia, tem uma outra questão muito importante, que é o trabalho do core. Só para vocês entenderem um pouquinho. Quando a gente pensa no trabalho do levantamento de peso, o meu tronco inteiro, ele tem uma ação isométrica. Ou seja, eu vou ter que estar ali ativado de forma constante. Quando é que eu vou descansar? Quando eu vou largar a barra. Então, na hora que eu largar a barra, vai ser o momento que eu vou recuperar, respirar e relaxar. Fora disso, eu tenho que manter uma ativação constante do meu centro de corpo. Então, para que eu consiga executar isso da melhor maneira, que eu consiga aumentar minhas cargas, eu preciso o quê? Eu preciso justamente, tá, ter o meu centro forte, preparado. Então, tem várias formas de trabalhar o core. Isso também vai ser tema para uma das lives futuramente, para a gente tentar entender e principalmente tentar entender a importância dele para o nosso dia a dia e para a nossa modalidade. Tranquilo? Então, bora lá. O que são os exercícios acessórios de LPO? Os exercícios acessórios de LPO são todos aqueles que vão envolver a melhoria desses dois movimentos, dos clássicos. Então, os exercícios acessórios de LPO, a gente tem alguns principais, que são o deadlift, tá? Então, quando a gente fala de deadlift, é você tirar um peso do chão, podendo trabalhar com uma pegada fechada, que é uma pegada tradicional, ou uma pegada de clean, ou podendo trabalhar ali com uma pegada de snatch, que é uma pegada mais aberta, já focando no movimento do arranco. Então,
esse é um dos movimentos chaves do trabalho do LPO. Então, como eu vou trabalhar ele? Tem várias formas. Dependendo da fase da periodização, a gente pode trabalhar com um número maior de repetições, tá? Ou com um número menor. Isso vai depender de como o teu treinador, de como o teu professor vai focar nesse trabalho inicial. Então, o mais certo é que antes de você trabalhar força de fato, quando a gente fala em trabalhar força, é você trabalhar com 5 repetições para baixo, ou seja, 5, 4, 3, 2, 1, com cargas altas para tentar trabalhar força. Acima de 6 repetições, você está entrando numa zona que a gente chama de trabalho dentro da zona de hipertrofia, que são ali naquela fase de 6 a 12, onde você também consegue melhorar a sua força, mas consegue gerar hipertrofia de forma mais significativa. Ou seja, isso também vai te ajudar dentro do levantamento de peso, tá? E quando a gente pensa nessa questão, ela é de suma importância justamente para quê? Para fortalecer o teu corpo, tá? Principalmente as tuas articulações. Então, a gente tem duas formas de treinar e estabilizar essa articulação. A primeira forma é fortalecendo os tendões, tá? Isso vai fortalecer de acordo com o tempo, ou seja, com uma sobrecarga progressiva, com o impacto gerado, vai fortalecer esses tendões. E tem a segunda forma, que é a forma de fortalecer justamente a musculatura em si. Então, você realizando esse trabalho de forma conecta, você consegue fortalecer e prevenir lesões no futuro. Lógico, antes de trabalhar a força. Qual um dos erros que a gente consegue observar dentro disso? Quando a gente pensa em trabalhar força, muitos entram de uma só vez, tentando trabalhar com cargas altas, sem preparar o corpo daquele indivíduo. E a possibilidade de dar algo errado, aquele indivíduo se machucar, ela é muito grande. Então todo esse detalhe é de suma importância justamente para você começar a se atentar e ver o que você está fazendo dentro do boxe, se está certo ou errado. Se você está justamente dentro daquela... aquele treino que você está realizando está dentro da periodização. E justamente para você que é treinador, né, entender de que forma vai conduzir aqueles alunos, porque na grande maioria o nosso público são alunos que vêm de outros esportes ou que são sedentários e querem voltar à atividade física. Então tudo isso é importante e todo esse detalhe vai valer muito a pena a gente explanar e observar de forma correta para tentar melhorar de forma significativa essa questão para os nossos alunos, tranquilo? Então bora lá. Dando continuidade nos movimentos do base e acessório de LPO, a gente também tem a questão das puxadas. Todos os movimentos de puxada vão ser importantes. Então, por exemplo, uma das fases do LPO é a conexão de perna e puxada alta, e remada alta, que é o movimento do high pull que a gente trabalha. Então, realizar os movimentos de remada alta, realizar os trabalhos de barra mesmo, aquela musculação pura de remada curvada, strict pull-up, que é o movimento em suspensão na barra, realizar puxada na barra, tudo isso vai estar fortalecendo o quê? Vai estar fortalecendo as musculaturas que nós vamos utilizar dentro do movimento, tanto do snatch quanto do clean jerk, tá? Outro detalhe importante, pensando em movimento acessório voltado para o LPO, são os movimentos de press, que é o trabalho onde eu vou manter a minha barra no ombro, tanto na frente quanto atrás, em back hack, que a gente chama, realizando o trabalho de empurrar, ou seja, o desenvolvimento de barra para cima da cabeça. Isso acontece como? Tá? Isso pode acontecer de N formas. A primeira é a mais tradicional, barra na posição de front hack, cotovelo alto, e eu vou desenvolver essa barra para cima da cabeça. A segunda forma que a gente também pode fortalecer esse movimento de press é na posição de back hack, ou seja, barra na costa. E aí você pode alternar, tanto com pegadas fechadas, quanto com pegadas abertas, tá? Então a gente já entra numa fase de especificidade. Você já vai focar no movimento mais específico para que você vai trabalhar, entendeu? Além de tudo isso, lógico, tem uma outra forma de trabalhar esse press. Como?
que é o Solt Press ou Klokov Press. Basicamente, você vai estar agachado na posição final de agachamento e vai realizar esse movimento de empurrar a barra para cima. Da mesma forma, pegadas fechadas, abertas, tentando trabalhar de forma bem específica. Esse trabalho, além de gerar força, ele é principalmente para trabalhar a mobilidade articular de cada um de vocês. Mobilidade de ombro, de tornozelo, quadril. Isso tudo vai impactar para vocês realizarem um bom movimento. Ou seja, além de tudo, de você trabalhar dessa forma, esse movimento ainda vai fazer com que tu melhore a tua mobilidade e consiga justamente transferir isso para o trabalho do LPO, tudo bem? E além disso, lógico, desses movimentos, que são os movimentos básicos, tem algumas variações que a gente pode utilizar ele determinando as posições de saída de cada exercício. Bom, pensando nos movimentos em si agora, a gente vai tirar uma das dúvidas principais da galera, que é justamente quando a gente pensa na questão dos movimentos acessórios. Movimentos acessórios é o que? É musculação ou de fato você vai tentar aproximar o movimento do LPO, tá? Como eu falei para vocês no início, tá bom? As pessoas acabam entendendo de forma errada e confundindo isso. Quando a gente pensa em acessórios voltados especificamente para o LPO, vai ser em cima de tudo isso que eu acabei de falar. São os deadlifts, são os press, são as puxadas e um mais importante de todos, que são os agachamentos. Agachamento com a barra na costa, que é o back squat, agachamento frontal, que é o front squat, e o movimento do overhead squat, barra em cima da cabeça. Todos esses movimentos são de suma importância, mas também, pensando em movimento acessório, a gente tem a nossa famosa musculação, entendeu? Então, o trabalho de musculação, ele é de suma importância, tanto no início do programa, como no início do programa. Justamente quando eu vou pensar na zona de hipertrofia, quando eu vou trabalhar com volume maior e vou reduzir a intensidade. Então, ele além de fortalecer toda a minha musculatura, ele vai justamente preparar o meu corpo para isso, para eu trabalhar com mais cargas futuramente. Então, a musculação, quando a gente fala de musculação, é musculação tradicional mesmo. Como? Só que com pesos livres para tentar justamente aproximar da especificidade do treino. Então a gente vai falar aí do supino, das remadas em si, o stiff, o good morning, a elevação de quadril, que é o hip thruster, onde a barra é trabalhada no quadril e você faz flexão, extensão. E todos esses movimentos terão de suma importância para você fortalecer o seu corpo. Lógico, além dos movimentos de elevação frontal e etc. Tá? Normalmente, quando a gente pensa em englobar toda essa gama de exercícios dentro do treinamento, a gente acaba necessitando de quê? De tempo. Então, é por isso que treinar LPO é muito complexo, porque além da parte técnica, como vocês sabem, o LPO ele necessita de muita técnica em si, ou seja, eu preciso de tempo para treinar técnica, ainda preciso justamente usar o trabalho acessório para fortalecer o meu corpo, para preparar o meu corpo, para justamente eu tentar melhorar e melhorar minha performance em si. Muitas das vezes, dentro da aula, na turma, o treino de 1 hora ele não te permite isso. A gente corre basicamente ali contra o treino para tentar fazer um pouquinho de cada coisa, mas muitas das vezes o teu tempo ele não te permite que tu trabalhe de forma correta. Então, a principal dúvida é essa: quanto que eu preciso fazer e como eu preciso fazer? Então, uma dica bem simples e direta para todos vocês: vocês precisam trabalhar isso pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. Isso é o mínimo, tá? E aí você precisa englobar justamente os trabalhos que vão ser focados diretamente no movimento, que é o que eu falei no início, junto com o trabalho de musculação em si. E aí, exemplo, hoje eu vou trabalhar movimento do jerk, vou trabalhar clean jerk, então eu posso englobar junto com ele, além dos movimentos de agachamento, fortalecimento de posterior, o trabalho de press,
o trabalho de elevação e etc. Eu vou tentar focar em cima da musculatura-chave que eu vou estar trabalhando dentro daquele momento. Então, se eu conseguir justamente englobar, pegar o que eu já trabalhei no início da minha aula e juntar com o que eu vou fazer do trabalho acessório, eu consigo ser mais eficiente, consigo economizar tempo e consigo justamente dar um estímulo em uma musculatura que ela já foi trabalhada. Isso vai ser de suma importância para o meu desenvolvimento em si. Então, muitas das pessoas acabam confundindo toda essa questão, tranquilo? Qual a importância desse movimento para o LPO? Então, a importância que eu coloquei para você, eu já coloquei um pouquinho para vocês sobre a importância do trabalho acessório para o LPO em si. Muitas das vezes, o que acontece? Algumas pessoas não conseguem evoluir no LPO por duas questões. Primeiro, a segurança, tá? A segurança, ela é importante justamente para você tentar realizar um movimento de forma correta e segura, lógico, e que não aconteça nenhum acidente. Mas para você ter segurança, você precisa dar um passinho atrás e treinar técnica. E essa técnica ela vai ser importante no futuro. Então, outra questão é justamente você preparar o seu corpo e fortalecer de forma correta, com tudo que eu já falei aqui. Então, esse trabalho, de forma bem específica, voltado para você, ele vai servir justamente para preparar teu corpo, para te dar mais segurança, para te dar força, para te gerar hipertrofia, para justamente atingir os teus tecidos moles, para te fortalecer as tuas articulações. Estabilizando essas articulações, você vai se sentir mais confiante, mais preparado e mais seguro para executar um movimento com altas cargas. Então, todo esse trabalho demanda um pouquinho de tempo, tá? Um dos erros principais que eu acabo vendo no meu dia a dia é muita gente que tenta progredir de carga de maneira correta, de maneira errada, e não quer seguir o passo a passo de maneira correta. Então, todo dia tenta bater um PR diferente, ou a cada semana tenta bater PR diferente. Ou o que acontece muito é a galera que treina CrossFit. O que acontece? Tem uma competição, vai ter um trabalho de carga máxima lá no dia da competição, e o cara quer fazer PR todo dia, um mês antes, ou então ele quer fazer 2, 3 vezes na semana. E os estudos mostram, e a gente também já consegue observar isso, não precisa nem trazer um estudo de fato, que tu não consegue, se tu bate PR hoje, amanhã o teu corpo está fadigado, depois de amanhã tu ainda está cansado. Então os estudos em si, eles apontam que só após 21 dias você está totalmente preparado, tá? Para tentar novamente uma nova carga. Então, ao invés de evoluir tentando fazer isso de forma diária e constante, a possibilidade de tu te lesionar é maior, a tua evolução ela vai ser cessada ali e vai acontecer totalmente o movimento oposto, vai acontecer de forma reversa, que ao invés de tu aumentar tuas cargas, não, tu vai reduzir. Então, tem uma aluna minha que ela é teimosa, né? Teve uma competição recente e ela chegou comigo um dia e falou: pô, eu fiz 72, 70 quilos, eu acho que foi. Não, minto. Ela fez 69 quilos do PR dela, acho que um mês e meio antes da competição. Eu falei: bom, se tivesse uma carga boa pro teu tamanho, para teu tamanho, pro teu tempo de treino, né? E então, justamente para tua categoria. Então o que tu vais fazer agora? Tu vai trabalhar em cima de movimentos acessórios, assim, assim, assado. Falei como ela ia fazer e virei de costas e saí. Uma semana depois eu encontro com ela novamente. Aí ela: ei, vem cá, me ajuda. O que eu posso fazer para tentar melhorar meu dia a dia e tal? Não estou conseguindo render no treino, não estou conseguindo fazer isso e aquilo. Eu falei: o que tu anda fazendo? Ah, depois daquele dia que eu falei contigo, eu tentei bater mais 4 vezes o meu PR e a minha carga reduziu. Além da minha carga reduzir, o que aconteceu? O meu punho ele tá machucado, eu acho, tá incomodando. Falei: bom, o que eu falei para te fazer? Lá, tu me falaste para fazer isso, assim, assim, assado. Falei: pois é, por que tu fizeste diferença?
Ah, justamente porque eu pensei na minha cabeça que eu não ia conseguir fazer isso. Eu ia conseguir aumentar fazendo PR todo dia. Ou seja, um pensamento totalmente errado. E isso não é regra. Isso não é algo que foi só ela que aconteceu. Isso é uma regra que a gente vê basicamente dentro do boxe, dentro da galera que treina voltada mais para LPO e etc. Então é você escutar um pouquinho de quem tem mais experiência, de quem estuda aquilo, e tentar aplicar isso no seu dia a dia. Então dessa forma você vai conseguir render. É a mesma coisa no CrossFit. Se eu vou fazer um odd para uma competição, não existe porque você fazer aquele odd 3, 4, 5, 6 vezes. Você vai fazer aquele odd uma, duas, no máximo 3 vezes, isso quando você tem bastante tempo para executar aquilo. Você vai trabalhar em cima dos movimentos que você vai ter dificuldade. Você vai pegar um movimento e tentar casar com uma outra tarefa. E assim você vai conseguir evoluir no seu dia a dia. Então o LPO e o trabalho acessório é mais ou menos dessa forma. Muita gente acaba confundindo isso, entenderam? Então, pensando em todo esse trabalho, pensando na importância em si, a gente vai dar continuidade aqui falando sobre um pouquinho das escolas do LPO. Por que esse trabalho importante é tão importante de acessório? Em que ele vai impactar diretamente? Quando a gente pensa em trabalho acessório de LPO, uma das principais escolas que mais trabalham em cima dessa base é a escola chinesa. Então, para quem acompanha a modalidade, para quem treina direitinho, para quem pensa em evoluir e de fato acompanha até nas mídias sociais, sabem que a escola chinesa é uma das escolas que mais traz campeões olímpicos, né, nessas últimas décadas aí. Um dos motivos de trazerem tantos campeões é o trabalho acessório, que é algo chave. Eles fazem basicamente sempre esse trabalho acessório. E aí eles trabalham muito o que a gente chama de periodização ondulatória. Eles trabalham em cima desses acessórios com volume maior, em cima de 8, 6, 10 repetições, dependendo da carga. E trabalham também com cargas próximas das máximas ali, 1 RM, 2, 3, 4, 5 RMs para trabalhar força de fato. Além disso, eles tentam englobar justamente o que eu falei para vocês, que são os trabalhos acessórios específicos para LPO, que são os pulls, primeira puxada, segunda puxada, high pull, deadlift, press. Eles tentam englobar tudo isso junto com a musculação em si, com os pesos livres, que são os trabalhos na paralela, que são os trabalhos de supino, que são os trabalhos do good morning, do stiff, etc. Então eles fazem muito bem esse trabalho, esse casamento, dessa união de modalidades. Então, como vocês podem observar, a maioria dos atletas chineses é aquele biotipo baixinho, entroncado, com uma grande quantidade de massa muscular. Então, justamente eles focam muito nessa questão de fortalecimento e, lógico, de melhora da parte técnica, né? Tanto é que quando você pensa em... Eu já fiz alguns cursos com os chineses e foram 3 cursos, eu acho que eu fiz com essa galera. Treinava com treinava com outro treinador, com o mesmo treinador, eu acho, e o outro era era como se fosse uma outra vertente, tá? Só que eles se comunicavam de forma muito direta, era muito parecida. Era como se eles estivessem ali eles treinassem juntos, porque eles tentam de fato se comunicar, eles tentam falar a mesma língua. Então, quando você fala para eles, olha, tem que fazer isso, ele vai fazer isso daquela forma, de forma linear. Ele não vai tentar achar o que ele pensa que é melhor, ou dessa forma. Alguém já trilhou aquele caminho, alguém conhece mais do que eu, então eu vou seguir. Que muitas das vezes isso falta um pouquinho pra gente, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do trabalho acessório voltado para o impacto direto na LPO, a gente tem aí
é um dos maiores campeões olímpicos, são eles, né, o pessoal da China, que fazem esse trabalho de forma muito forte e de forma planejada. E como eu falei, alternando volumes e intensidades para que tu tenha maiores resultados no teu dia a dia, tá? Além de tudo isso, tá bom? Quando a gente fala da questão do LPO, a gente vai focar justamente no trabalho além do trabalho de força, né, e o trabalho de hipertrofia, a gente tem um trabalho de potência. Qual é o trabalho de potência? É justamente que você pode executar em cima dos movimentos de arremesso de medball, os trabalhos de velocidade, os trabalhos balísticos. Então, quando a gente pensa no LPO, a gente tem que pensar em casar, que são os saltos, o trabalho de pliometria, onde você tenta realizar uma ação o mais rápido possível. Então, um dos trabalhos clássicos que eles também utilizam muito, que as escolas do LPO utilizam muito de fato, são os movimentos do jump squat. Esse jump squat ele pode acontecer com peso corporal, ou com barra, ou então com bolas. Isso vai auxiliar justamente nessa ação muscular, onde você tem um momento de encurtar o músculo e alongar de maneira rápida e explosiva. Então, isso é direcionado para o movimento tanto da LPO quanto do snatch. Você tem um ciclo, alongamento e encurtamento de maneira sequencial, de maneira rápida. Esse acúmulo de energia faz com que você consiga realizar movimentos com mais velocidade, tranquilo? Então, esse movimento é de suma importância. Então, pensando em si, no movimento acessório, eu tenho uma história muito legal, que é de um aluno meu. Na verdade, o que aconteceu com ele? Ele sempre treinava LPO, treinava muito a parte técnica, tá? Treinava tudo direitinho, fazia de fato o que era para fazer, mas quando chegava no movimento do LPO e dos movimentos acessórios em si, ele sempre arrumava alguma desculpa para sair mais cedo durante a aula. Ele sempre arrumava uma dor que a gente sabia que não era verdade, para tentar justamente fugir. E aí o que acontece? O que aconteceu na verdade com ele? Depois de um determinado tempo treinando ali, o movimento dele era perfeito. Ele tinha um snatch bonito, bem bacana. Ele tinha um movimento de clean jerk muito certinho, com técnica de fato. Mas aí ele justamente chegou num ponto onde ele não conseguia aumentar a carga. E aí um certo dia ele chegou comigo, falou que estava meio desanimado de treinar LPO. E me pediu um conselho de como ele poderia melhorar isso. Que o movimento dele era bonito em si, mas ele tinha uma dificuldade imensa de realizar isso. E justamente eu bati num ponto-chave, que era como é que está o movimento, o trabalho acessório dele. Ele estava fazendo a musculação quando era passado, ele estava fazendo os movimentos acessórios de fato da LPO, então ele nem lembrava qual tinha sido a última vez que ele tinha feito um back squat pesado ou um deadlift. E aí ele ficou assim, aí eu brinquei com ele e fiz uma aposta. Bora fazer o seguinte, tu vai fazer esses 2 meses de trabalho acessório sem reclamar e utilizando as porcentagens corretas. Se daqui a 2 meses tu não bateres o teu PR, tá? Tu não bater o teu PR e não aumentar tuas cargas, tanto de snatch de clean jerk, tá bom? Eu pago um almoço pra ti. Aí ele ficou, não sei o que, eu quero que tu faça 50 burpees e tal. Eu falei, tá, tranquilo, então bora fazer isso. Ele pegou, fez meio que enrolando, mas acabou fazendo, diferente do que ele não fazia. Menos de 2 meses depois, teve um novo ciclo de PR. E aí ele pegou, foi tirar o PR e teve um aumento, se não me engano foi 4 a 5 quilos o aumento dele. E tipo, ele não aumentava a carga há muito tempo. Ele em si ficou até assustado. Ele falou, cara, nunca mais eu tinha feito esses pesos, nunca mais eu tinha trabalhado com essas porcentagens mais altas e tava me enrolando. Então aí é para vocês observarem o quanto o trabalho em si, o trabalho de LPO,
combinado com o trabalho acessório é de suma importância. Não adianta. Você não vai conseguir melhorar movimentos de LPO treinando snatch e clean jerk todo dia. É a mesma coisa, você tem que trabalhar os fundamentos. É a mesma coisa quando tu pensa em, por exemplo, jogar futebol. Tu não vai melhorar jogando futebol, entrando em campo e todo dia indo lá, fazer um jogo, valendo, um amistoso, algo do tipo. É a mesma coisa quando a gente trabalha pensando na questão das lutas. Você não vai conseguir melhorar dentro da luta em si, exemplo de um boxe em si, se você chegar e subir no ringue todo dia fazer uma luta diferente com um adversário diferente. Tem algo que você consegue assimilar assim melhor dentro da luta, mas tem o que? São os educativos, são justamente o que vai te preparar, é você fragmentar aquilo que vai ser feito dentro do momento principal e tentar fortalecer aquilo dentro do teu movimento em si. Então isso é de suma importância. Quando a gente começa a colocar isso no nosso dia a dia, não só para LPO, mas para tudo, as coisas começam a fluir de forma bem melhor, bem mais rápido. Então, os benefícios do treino de força e do LPO são basicamente esses, tá? Quando a gente fala em força, lembrando, recapitulando o que eu já falei no início, a gente pensa em trabalhar de 5 repetições para baixo. 5, 4, 3, 2, 1. Porcentagem de cargas, a gente vai trabalhar com 80% de carga para cima. 80% de carga para cima a gente vai estar pensando em trabalhar força e potência em si, tá? Quando a gente pensa em realizar o trabalho acessório, a gente vai voltar diretamente para o LPO, dependendo da fase, ou a gente vai realizar a junção do trabalho de musculação, de preferência musculação com pesos livres, junto com o movimento focado em cima do trabalho específico do LPO, como eu falei para vocês no início, tá bom? Quem entrou agora, quem não pegou, volta um pouquinho lá que eu vou deixar salva a live para vocês, para a gente tentar entender um pouquinho sobre o que eu venho falando aqui desde o início. E aí, para fechar, a gente tem um trabalho de potência que eu falei agora há pouco, que são os saltos, são os trabalhos de arremesso. Então tudo isso vai englobar o movimento da LPO e vai fazer com que você consiga melhorar isso no seu dia a dia, tá bom? Então, galerinha, basicamente a nossa live de hoje ela foi justamente para isso, para a gente tentar conversar um pouquinho sobre o levantamento de peso, conversar um pouco sobre o trabalho acessório e desmistificar para que vocês possam entender sobre isso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo para mim o que vocês querem saber, um outro assunto para a gente discutir numa live futura. E é isso. Então, qualquer dúvida, basta chamar no direct, que eu estou sempre perguntando, ou basta perguntar aqui embaixo, que a gente bate esse papo e tenta se ajudar, tá bom? Galera, muito obrigado por hoje. É só valeu e abraço a todos.